vamos começar a investigar bem devagarinho, ainda com poucos cálculos e mais de forma conceitual, as relações entre a eletricidade, o campo elétrico, forças elétricas e correntes, e o magnetismo. Vamos ver qual é a relação que existe entre essas duas coisas. Tá? A primeira vez na história em que se descobriu que existia uma relação entre o magnetismo e a eletricidade foi em 1819. Demorou aí séculos, né? Onde se pensava que magnetismo era uma coisa e eletricidade era outra, né? Por incrível que pareça, uma coisa que é tão presente hoje no nosso dia a dia, demorou muito tempo para que alguém percebesse que existia uma relação entre essas duas forças, entre esses dois campos. Pensem que o magnetismo e a eletricidade são coisas bem conhecidas, são coisas conhecidas desde a antiguidade grega. Os ímãs fizeram parte aí das grandes navegações, com a bússola, e só em 1819 é que por acaso foi descoberta uma relação entre os dois. Tá? Aqui a gente tem uma versão bem doméstica que poderia ser feito sem grandes dificuldades por vocês em casa, né? A ideia aqui é conectar esses dois cabos a uma diferença de potencial, né? Existe uma resistência aqui no fio, o fio aqui desencapado para ser que é uma resistência maior, na verdade é um pedaço de cobre aqui, né? E uma bússola, tá? E o que o Ørsted descobriu por acaso mesmo, né? Ninguém imaginava que existisse uma relação entre essas duas coisas, tá? Ao passar uma corrente por aqui, a bússola vai ser alterada, né? Ela vai deixar de marcar corretamente o norte e o sul, e a agulha vai sofrer uma deflexão, e essa deflexão depende de alguns fatores, inclusive a intensidade, né, da corrente elétrica que passa aqui, né? Então a agulha ela é suspensa ali só pelo centro de gravidade, é o princípio da bússola mais simples possível aqui, uma bússola dessas de caminhada, né, das mais baratinhas aí que se pode encontrar no mercado, uma lâminazinha de ímã permanente, e ele vai ser defletido, vai ser alterado devido à passagem da corrente elétrica. Indicando aí, pode ser feito até com uma pilha, tá? Essa outra imagem aqui, uma pilha com um fio ligando os polos, e vocês vão observar que vai ocorrer uma alteração da agulha da bússola, e quando você tira, né, o campo elétrico, quando você desconecta essas duas partes aí da pilha, ela volta ao normal, né? Então essa foi a primeira vez em que se obteve aí uma prova de que existe uma relação entre as duas coisas, mas elas ainda eram vistas como duas coisas diferentes. Demorou muito mais tempo para que as pessoas entendessem que, na realidade, o magnetismo é um efeito de correntes elétricas, né, de cargas elétricas em movimento. É uma relação um pouquinho complicada, a relação matemática que determina a força eletromagnética. Então, e aqui a gente já fala em força eletromagnética porque se eu tenho uma carga elétrica que passa por uma região onde existe um campo elétrico e um campo magnético, né? Então você pode imaginar que existe uma diferença de potencial e um ímã na região por onde passa a carga elétrica. Essa carga vai sofrer duas forças, vai sofrer a ação de duas forças. A força elétrica que a gente já viu, força de
né, que a gente calcula pelo produto da própria carga elétrica pelo campo, e uma força que depende da carga, da velocidade dela, do campo magnético e do ângulo entre a carga e o campo magnético. Tá? Esse símbolo aqui indica produto vetorial, é um produto entre dois vetores que geram um terceiro vetor. E como é que ele funciona? Se eu tenho que a velocidade da carga elétrica está nessa direção e sentido, e o campo magnético para cá, com um ângulo θ entre os dois, a força magnética ela vai ser perpendicular a esses dois vetores. Né? Se você pensa no chamada regra da mão direita, se eu apoio minha mão aqui e fecho a mão, né, de V para B, o meu polegar indica essa direção. Né? Se fosse ao contrário, né, se V para B tivesse aqui, ele seria para baixo, tá? Indicando então que a força magnética ela é perpendicular ao plano que contém o campo magnético e o vetor velocidade. Então, aqui numa outra visão, em que isso se traduz no final das contas? A imagem ampliada aqui não ficou tão boa. Se traduz no seguinte: se eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, deixa eu rabiscar que acho que fica melhor depois para fixar. Se eu tenho uma diferença de potencial entre esse ponto e esse, tá? Então eu estabeleço aqui uma DDP. Logo eu vou ter corrente elétrica circulando. Quando essa carga elétrica passar por um ímã, o que é que vai acontecer? Ó, eu vou ter uma terceira força, tá? Se o campo magnético aponta para baixo, tá? A velocidade da carga está aqui. O campo magnético aponta para baixo, tá? Eu vou ter uma força magnética para lá. Então, essa carga vai sofrer uma deflexão, desculpa, deixa eu voltar aqui, uma deflexão para esse lado. E se a carga for negativa, ela vai sofrer uma deflexão para o outro lado, tá? Então, quando eu tenho cargas positivas ou negativas circulando numa região e eu coloco um ímã, já pelo desvio que essa força magnética vai causar na trajetória da carga elétrica, eu vou saber se a carga é positiva ou negativa, né? E esse desvio também vai depender da velocidade da carga e da própria carga, tá? Então ela vai ser desviada para lá e para cá. Então imagina que eu tenho um chuveiro de partículas positivas e negativas, né? Quando elas passam por esse elemento aqui, né, onde tem o campo magnético, elas vão se dividir, abrir para um lado e abrir para o outro, né? E essa deflexão, ela depende aí dos fatores carga, velocidade e ângulo, né, entre a velocidade e o campo magnético. Esse princípio, né, esse fenômeno da natureza, ele foi e é muito explorado com vários exemplos práticos. Um deles foi o tubo de raios catódicos, né, que era a base das televisões de tubo, né, não da televisão moderna, mas da televisão de tubo de imagem. Você desviava as partículas dependendo da intensidade da corrente delas, e isso permitia separar as partículas dentro de uma tela de um tubo, projetando e formando as imagens. Tá? Uma tecnologia que durou aí muito, muito tempo. Então, voltando aqui no experimento de Ørsted, como é que seria o campo magnético aqui? Ó? Se a gente imagina que a carga elétrica está passando daqui, né, da esquerda para a direita,
ela vai gerar em torno dela um campo magnético circular, como se fosse uma espira, tá, de campo, que vai interagir com o campo magnético da agulha. Então, aqui, ó, numa outra imagem, quando eu tenho uma carga elétrica circulando aqui por um tubo, ela gera em torno dela esse campo magnético aqui, ó, tá? Carga, velocidade, força. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, uma força que pode ser vista aqui como de repulsão, tá? Tudo bem até aí, gente? Uma curiosidade, quando esses primeiros experimentos foram apresentados para as sociedades científicas, né, especialmente na apresentação do Faraday, as pessoas disseram, tá bom, isso serve para quê? E o próprio Faraday, não sei para que isso serve, né? É como um recém-nascido, né? Vi um fenômeno, descobri que... Sim? Alguém quer falar? Alguém se manifestou aí? Pode falar, gente. Nada? Quando esse fenômeno foi apresentado para a sociedade científica, né, ele pareceu uma mera curiosidade. Durante algum tempo, inclusive, eu disse, os caras estão estudando isso, né? Bonitinho lá, a agulha deflete quando passa o outro, mas será que esse negócio tem algum impacto no nosso dia a dia? Será que isso vai, do ponto de vista prático, influenciar alguma coisa, né? Especialmente o pessoal da tecnologia? E as pessoas tiveram dificuldade de enxergar uma coisa que hoje para a gente é muito óbvia, né? Como é que funciona um motor? Tá? Qual é a base, né, de funcionamento do motor elétrico? Essa imagem aqui, ó, eu tenho um campo magnético, então tem aqui o polo norte e o polo sul, né, eu tenho um ímã. Se esse ímã é permanente ou não, isso é uma outra história. Eu tenho que ter um ímã, tá? E eu preciso ter um circuito aqui fechado, tá? Esse cinza aqui seria um fio, né? Um caminho. E esse caminho ele tem que ser de tal maneira que essa estrutura aqui possa girar, tá? Possa girar no sentido para cá, né? Girar assim, ou ao contrário, né? Tanto faz, tá? Mas ele possa fazer um giro aqui. Conseguem visualizar isso que eu estou dizendo ou está difícil? Sim, professor. Sim, tá? Então, como é que isso vai funcionar aqui? Ops. A corrente elétrica vai entrar aqui. Eita, nós, volta. Hoje ele está brigando comigo, tá? Corrente elétrica vai entrar aqui. Então, eu vou ter carga elétrica circulando aqui. O que que acontece? Se eu tenho uma carga elétrica circulando para cá, eu tenho uma velocidade nesse sentido. Eu tenho um campo magnético nesse sentido. Tá? E essa carga elétrica ela é negativa, né? Então, V para B oposto. O que que isso vai acontecer? Devido ao campo magnético que essa carga elétrica gera em torno dela e ao campo magnético que existe aqui, isso vai fazer com que surja uma força para cima, tá? E aí, quando a carga elétrica passar por aqui e for para o outro lado, né, as cargas elétricas estiverem do lado oposto, elas estão com uma velocidade que é inversa a essa daqui. Então, a força vai aparecer para baixo. O que que isso vai fazer nessa estrutura aqui? Ela vai girar isso aqui assim, né? Ele vai girar para cá e vai ficar sofrendo aí um giro se eu conseguir fazer o quê? Uma inversão dessa corrente também, né? Para que que isso serve?
Isso é um motor elétrico, né? Tá? Essencialmente, isso é o funcionamento do motor elétrico. Então, a gente pensar no mais simples possível, ele vai ficar, ó, girando isso aqui, né, fazendo um movimento aqui de subida e descida disso aqui, devido à passagem da corrente elétrica por uma região onde tem um campo magnético. E o que o Faraday descobriu, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é que quando esse campo magnético ele é variável no tempo, eu faço o oposto, eu induzo a corrente circulando aqui, que é o princípio de funcionamento da usina hidrelétrica, né? Onde eu tenho alguma coisa mecânica que faz com que a hélice gire aqui entre os ímãs e isso induz a corrente elétrica. Então, é uma relação assim, bastante estreita, porque se eu tenho uma carga elétrica parada aqui no espaço e tem um ímã, eu não vou detectar nenhuma interação entre elas. Mas, a partir do momento em que essa carga elétrica entra em movimento, ela gera em torno dela um campo magnético. E esse campo magnético desta carga vai interagir com o campo magnético do ímã. Tá? E dessa maneira, que gerando uma força sempre aí perpendicular. Então, aqui, ó, carga elétrica está indo, o campo magnético dela interage com o campo do ímã, ela é empurrada para cima. Quando ela inverte a velocidade, para baixo. Ah, e quando ela está aqui, qual é a força magnética? Alguém sabe dizer? Para cima ou para baixo? Ninguém prestou atenção no que o professor falou, hein? Ó, a força magnética, ela depende da carga, da velocidade, do campo e do ângulo entre os dois. Nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, esse ângulo é de 90 graus. Nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, né, aqui onde eles estão paralelos, o ângulo é de 0 graus, sendo de 0 é 0. Então, tanto nessa parte aqui quanto nesse iniciozinho, não tem força magnética aplicada. Ela vai ocorrer nessas fases aqui. Aqui também na virada, ok, mas a mais intensa vai ser aqui, no trecho em que você tem a velocidade, né, da corrente elétrica perpendicular ao campo magnético, onde você vai ter θ igual a 90 graus. Aí, seno de θ é igual a mais 1. Tá? Então, essa fase aqui de transição não contribui aí para o giro desse sisteminha aqui. E é assim que, a partir de uma diferença de potencial e de um ímã, eu posso fazer alguma coisa girar. Né? Então, a gente está aí transformando energia elétrica, né? Energia que foi fornecida por unidade de carga elétrica, que é a diferença de potencial, em uma energia mecânica de rotação desse sistema. Então, a gente vai ver depois que também o oposto é possível. Eu posso gerar essa energia elétrica a partir do movimento mecânico, né? Eu tanto posso ter energia elétrica sendo usada para trabalho mecânico, quanto eu posso fazer trabalho mecânico e induzir uma corrente elétrica circulando, ok? Pessoal, essa parte conceitual entre eletricidade e magnetismo é bem importante, por isso eu quis tirar, aí eu separei a parte com cálculos da parte sem cálculos, porque eu gostaria que vocês, nesse momento, entendessem o conceito do que está acontecendo, independente da intensidade do campo, da intensidade da corrente. Tá? Eu queria que vocês entendessem o mecanismo de funcionamento. Tá? Alguma dúvida sobre isso?
Nenhuma? Eu preparei algumas questões com esse mesmo objetivo, né? Para vocês refletirem um pouco sobre o campo, essa relação, campo magnético, campo elétrico. E eu vou liberar essas questões para vocês agora, tá? É a tarefa 3.2.